Olá, estamos começando o nosso Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes aqui de Blumenau. E hoje a nossa missão é muito importante, também é um dia de comemoração. Estou aqui com os nossos convidados, porque nós vamos falar da modernização da Área Azul e, gente, o passo a passo para vocês tirarem todas as dúvidas. Eu recebo aqui o secretário Alexandre Fernandes, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Estamos aí, de fato, motivados e felizes para falar desse assunto há tanto tempo esperado por todos em Blumenau. Olha, bota tempo nisso, hein? Bota tempo nisso. A gente estava conversando sobre isso nos bastidores, né? E está aqui também o Glauco Gevardi, não é Gevaerde, é Gevardi, né? Gevardi, que é coordenador das licitações, né? E entende todo esse processo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. E é com muito orgulho que a gente vem aqui falar da Área Azul. Trabalhamos aí incansavelmente no último ano para trazer o que tinha de melhor aqui para a cidade e acho que atingimos aí o sucesso. Agora é botar em prática e explicar um pouco para a população como é que vai funcionar esse novo sistema. Pois é, inclusive uma campanha maravilhosa para realmente dizer que nós estamos saindo ali daquela era antiga, né, enfim, das coisas antigas mesmo, para ir para a modernização mesmo. Vocês viram como ficou bonito o vídeo da campanha? Exatamente, foi bastante criativo, né? O pessoal que desenvolveu está de parabéns e a ideia foi justamente essa, né? Não temos que ter vergonha e esconder o momento que nós estávamos. Estávamos, de fato, na Idade da Pedra, né? E por muito se falava nessa modernização, o prefeito nos deu uma missão de trazer a tecnologia, que não é nada além do que já existe em outros lugares, porém nós fizemos o melhor projeto, podemos dizer que um dos melhores projetos do Brasil, porque nós unimos todas as ferramentas num projeto único que trouxemos para Blumenau. Então, de fato, saindo da Idade da Pedra, foi muito bem feita e bem desenvolvida essa história para que a gente esteja agora na era que a gente tem que estar no tempo que Blumenau merece dentro daquilo que já é, né? Então, muito legal mesmo e vamos agora fazer esse sistema funcionar, fazer as pessoas entenderem para que de fato fique melhor para todos, né? O grande objetivo do estacionamento rotativo é gerar a rotatividade nas vagas e socializar esses espaços que todos possam utilizar. Essa é a nossa missão e assim vamos trabalhar daqui para frente. Vamos assistir então essa campanha que foi muito bacana, né? Da Idade da Pedra para modernização. Vamos ver como é que ficou o VT. Sabe qual é o papel da Área Azul? Aliás, papel é coisa do passado. A Área Azul de Blumenau evoluiu e agora é digital. Mas afinal, o que a Área Azul oferece? Temos vagas numeradas com sensores de detecção de veículos e monitores prontos para tirar qualquer dúvida. Tudo para facilitar a sua vida. Aproveite as vantagens. Nova Área Azul de Blumenau. Estacionar ficou mais prático e moderno. Evolua você também. SMTT e Prefeitura de Blumenau. Eu imagino o rebuliço do pessoal gravando isso, vestido desse jeito em frente à prefeitura, com aquele carro da Idade das Pedras, deve ter sido muito divertido. Parabéns aí a toda a equipe que fez isso, a equipe da Tiriva, várias pessoas envolvidas, né? Ficou show de bola mesmo. Bom, gente, vamos explicar então a partir de agora como funciona todo o passo a passo. Para quem está em casa, eu vejo que muitas pessoas ainda estão na dúvida, né? Estamos no período de adaptação, a partir da semana que vem começa para valer e o pessoal não entendeu ainda que são 3 formas: o aplicativo, o parquímetro e nos centros credenciados, os comércios credenciados, né? A gente até tem aqui as ilustrações para a gente explicar o passo a passo de como funciona cada uma. E vou te contar também, muita gente mandou algumas perguntas, né? Porque está na dúvida. Então a gente vai ver aqui como é que funciona. Temos aí a ilustração mostrando o passo a passo. Primeiro o aplicativo, que é o RecPlay. Quem tiver em casa aí, RecPay, né? RecPay. R-E, tá ali na tela, ó. K, RecPay. P-A-Y. Isso. Faz o login, o cadastro, coloca o crédito. Isso, né? Que pode ser boleto, Pix. Cartão de crédito, cartão de débito. Não faltam opções. Não faltam opções. Não dá para reclamar que faltam opções, né? Enfim, e aí dá para consultar. Quem tem o aplicativo é legal porque dá para consultar antes quais são as vagas disponíveis. É isso? Isso. Eu vou falar um pouquinho e o Glauco nos ajuda aqui com as informações mais técnicas. Nós fizemos muitos estudos
com nossa equipe, visitando cidades, enfim, com o Glauco também, desenvolvendo todo esse projeto. Então, como eu disse, não foi nada inventado, não se inventou a roda, mas sim se buscou juntar num projeto todas as ferramentas disponíveis. O aplicativo é uma delas. O aplicativo é a mais fácil, naturalmente, para quem tem adaptação com a tecnologia, né? Hoje, a grande maioria das pessoas, se não todas, tem seu smartphone, então o aplicativo é uma das mais fáceis. O aplicativo, ele trabalha todo o sistema. Todas as informações estão ali, basta a pessoa se cadastrar, adquirir seu crédito com cartão de crédito, débito, Pix ou no boleto. E tem a sua carteira digital ali que, quando vai ser feito o estacionamento, simplesmente a pessoa vai colocar algumas informações e conseguirá estacionar sem maiores complicações, né? Para qualquer tipo de ferramenta utilizada, são duas informações principais que a pessoa deve fornecer. A placa do veículo, né, que já está cadastrada ali no aplicativo, e o número da vaga. Com o número da vaga e aquele veículo que está na vaga, a pessoa escolhe o seu tempo. Esse número está no chão? O número está no chão, no meio-fio, bem pertinho ali do meio-fio na calçada. Cada vaga é numerada, cada vaga tem um número exclusivo, né? Então a pessoa no aplicativo tem o seu veículo cadastrado, com a sua placa cadastrada, e a outra informação é o número da vaga. Com isso, a pessoa escolhe o tempo que vai ficar, que pode ser escolhido em forma de fração agora também. Anteriormente nós tínhamos apenas por hora cheia, né? Então agora a pessoa pode escolher 30 minutos como primeira opção, ou 15 em 15 minutos até o máximo de 2 horas. Então 30 minutos, 45, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia, 1 hora e 45, até 2 horas. Tempo fracionado, escolhe, automaticamente o valor já debita daquela carteira digital e o carro está estacionado, né? Então o aplicativo é uma ferramenta das mais eficientes, mas quem não quer usar o aplicativo pode usar as demais ferramentas que vão ser apresentadas também. Então essa é a situação de aplicativo, fácil, rápido. Aí eu esqueci, eu estacionei, mas não me cadastrei, não coloquei a hora e recebi uma TPU. O que é a TPU, para as pessoas entenderem? A TPU é o que a gente chama da amarelinha virtual. É aquela amarelinha que a gente recebia quando a gente não pagava o estacionamento rotativo, não pagava a área azul. É o tempo pós-uso. Taxa pós-utilização. Isso, taxa pós-uso. Significa Cheguei que... perto, né? Isso aí. Alguns falam pós-uso, outros falam pós-utilização. O fato é que é a amarelinha digital. Né? A pessoa estacionou, não se cadastrou, recebeu a TPU. No próprio aplicativo, a pessoa vai ver que está com uma TPU, que custa R$15, e vai pagar por ali. Pode pagar pelo aplicativo. Não precisa mais pegar a amarelinha e ir até lá na rodoviária. Na rodoviária, conforme faziam os incas, né? Os incas, os maias faziam assim. Pagar só em dinheiro, que a gente só recebia em dinheiro, né? Então não existe mais isso. Do próprio aplicativo pode fazer a qualquer hora do dia, enfim, da noite, né? Então tudo muito fácil, O aplicativo resolve de fato todas as dificuldades. Então é o período de adaptação agora, de baixar o aplicativo, de conhecer, muito simples, rápido, e com certeza é uma ferramenta que vai ser muito útil, que vai ser utilizada pela maioria das pessoas. Antes tem que botar o crédito, então, no aplicativo. No aplicativo, o crédito ele é feito de forma antecipada, né? Tu pode botar R$5, R$10, R$20, o valor você escolhe. Acho que tem um valor mínimo que é de R$4 ou R$5. E aí, quando tu for pagar o estacionamento, tu vai selecionar a fração que tu queres pagar. Eu quero pagar 30 minutos. Então, 30 minutos tem um valor de R$1,50, ele vai debitar R$1,50 do teu saldo. E aí, tu fica com um saldo ali de R$3,50. Então, mas eles créditos sempre de forma antecipada. Para tu conseguir fazer o check-in na vaga, o teu aplicativo tem que estar com crédito. E aí, estou perguntando, porque eu realmente não conheço o sistema ainda, não fui ali pessoalmente conhecer. Se a pessoa bota 30 minutos e fica 45, o sensor... ele consegue identificar quanto tempo... o sensor, ele identifica que a pessoa continua na vaga. O que o aplicativo vai fazer? Você tendo o aplicativo, tendo cadastrado o seu usuário e permitir que o aplicativo envie notificação, tu comprou 30 minutos. Chegar nos 25 minutos, o aplicativo vai te enviar uma notificação. Olha, seu tempo está expirando, deseja prolongar o tempo? Aí você vai entrar dentro do aplicativo e vai dizer, quero ficar mais 15 minutos, mais 30. O primeiro período sempre é 30 minutos, então o primeiro check-in você vai comprar o crédito para ficar 30 minutos.
Os próximos períodos são de 15 em 15 até o limite máximo de 2 horas, de 120 minutos. O aplicativo ainda te avisa. O aplicativo ele vai te avisar. Ou seja, não vai ter desculpa aí que esqueceu e tal. Não. Ele sempre, quando o teu período estiver vencido, inclusive as 2 horas, tá vencendo as 2 horas, você não pode mais ficar nessa vaga. Ele vai te avisar, olha, teu período de 2 horas está vencendo, retire o seu carro da vaga. Isso. Então, na prática, né, como isso nos ajuda? Na prática é muito simples. Você estacionou, informou que ficará 30 minutos na vaga, foi realizar qualquer atividade e precisou ficar mais tempo. O aplicativo vai avisar. Você, por exemplo, está numa reunião, precisou ficar mais tempo na vaga, de onde você estiver no próprio aplicativo, você estende o seu tempo para mais 15 minutos ou para mais meia hora, enfim, e automaticamente o teu carro está regular. Não precisa sair de onde está, ir lá botar mais uma folhinha ou ir até o parquímetro, enfim, não precisa. O próprio aplicativo já dá essa condição. Isso. Estendendo o tempo, tá tudo certo, né? Não precisa... É muita praticidade, muito bacana. Muito o pessoal botando aqui atrás, na tela, muito bacana, os valores. A gente tem aí a taxa mínima, então, que é de 30 minutos, é 1,50. E aí vai fracionando. 45 minutos, por exemplo, 2,35. 60 minutos, 3,25. E aí eu já aproveito, porque algumas pessoas questionaram nas redes sociais com relação aos valores. Antes era fechado, era 1 hora, agora é fracionado, mas tem gente falando com relação ao aumento, né? E seria importante também a gente explicar. Na verdade, é muito simples, né? Os nossos valores da Área Azul de Blumenau, eles eram de 2011, né? Nossa. Desde lá, sem atualização. Se passaram aí 12 anos, né? Se a gente for fazer uma análise rápida, veja que eu não vou nem falar de uma situação específica. Eu vou deixar cada um pensar o que desejar. O que a gente compra hoje, ou vende, ou produz, ou negocia nos mesmos valores de 2011. Não existe, a gente não consegue fazer. Então, nós precisamos modernizar, mas os custos envolvidos hoje, eles são referentes a 2023. Nós estamos num país com alta correção financeira, alta inflação, taxa Selic hoje em 13,75. A nossa realidade de mercado é essa. 13,25 agora baixou, né? Então a nossa realidade de mercado é essa. As coisas avançam, os preços mudam. Nós temos custos envolvidos nessa operação que foram calculados para que a gente também possa custear toda essa disponibilidade de tecnologia para as pessoas. E se nós fôssemos fazer apenas uma correção daquele 1,50 lá de 2011 para hoje, nós já estaríamos próximo aí da casa dos R$3 o valor da hora. Se a gente mantivesse papel, tudo como era, né? Mas não é isso que a gente quer, a gente precisa evoluir. Então, dentro de um estudo de utilização e custo do sistema, se chegou nesses valores. E nós temos uma intenção muito boa também, que foi determinada pelo prefeito, que a gente faça com que, após o custeio do sistema, havendo superávit no resultado financeiro, nós iremos usar esse recurso totalmente, ou grande parte dele, para investimentos no transporte coletivo, para subsídio ao transporte coletivo. Por exemplo, nós investimos neste ano no transporte coletivo 21 veículos com ar-condicionado. E teremos mais 10 veículos que virão com ar-condicionado. Então isso é benefício para quem utiliza o transporte coletivo. A intenção é fazer com que esses investimentos não sejam repassados para a tarifa, não sejam repassados para o usuário. Para isso, nós precisamos ter receitas acessórias para que a prefeitura possa custear isso para o cidadão. E a gente parte de uma premissa que significa o transporte individual financiando o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo ele é tão importante para quem usa, como até para quem não usa. Pela situação de toda a mobilidade urbana da cidade. Então nós temos que partir do princípio que não dá para nós mantermos um transporte de qualidade somente com o usuário do transporte coletivo pagando por ele. Quem utiliza o transporte individual precisa participar dessa conta. É mais ou menos o raciocínio como na saúde pública, na educação pública. Todos nós pagamos isso embutido nos nossos tributos, mas nem todos nós utilizamos os serviços, mas precisa ser pago por todos, porque isso é acesso obrigatório e fundamental ao cidadão, assim como o transporte, o direito de ir e vir. Então nós estamos trabalhando dessa forma, com toda a transparência, com toda a organização, para que a gente possa sim ter
melhoria para quem utiliza o veículo individualmente, mas que possa haver contrapartida para o transporte coletivo. Então, nada mais justo do que a Área Azul ser um financiador do transporte coletivo. É verdade. É importante a gente esclarecer, secretário, porque a gente vê que nas redes sociais são muitos comentários, né? Falando, modernizaram, mas aumentaram muito o valor, né? Então, muitas pessoas não sabem que, na verdade, estava muitos anos sem o reajuste. E é importante a gente esclarecer. E com relação a essa conta do ônibus, é muito fácil. Imagina num ônibus 30 pessoas, se essas 30 pessoas estivessem num carro à sua frente. O povo tem que começar a pensar na importância da gente investir no transporte coletivo, né? Então, exatamente. É um cálculo básico. Cada ônibus na rua significam pelo menos 30, 40, 50 veículos a menos, né? E assim a gente já, né, tá difícil no... Imagina 100. Imagina 100, né? A gente vai continuar aqui explicando agora a questão do parquímetro e também dos comércios credenciados, até porque daqui a pouco veio um monte de pergunta da população que a gente foi pegando nas redes e é importante a gente esclarecer também. Com relação ao parquímetro, Glauco, como é que a gente faz? Quem não tem o aplicativo, não está acostumado ali na internet, também não tem desculpa, dá para fazer agora no parquímetro. Toda operação pode ser feita no parquímetro. Hoje são em torno de 20 parquímetros espalhados pela cidade, né? O próprio parquímetro, ele tem um leitor de QR Code que qualquer dificuldade que o cidadão tiver para mexer no parquímetro, ele pode escanear o QR Code e tem um vídeo autoexplicativo, né? O parquímetro ele já é uma tecnologia que já está caindo em desuso, mas mesmo assim é uma ferramenta importante, principalmente para o turista, que às vezes chega na cidade, qual é o aplicativo que eu baixo, onde é que eu pago, aí o cara sai do carro, já vê um parquímetro, já vai direto no parquímetro fazer esse procedimento. Então, não tem muito segredo. É importante frisar que ele tem que saber o número da vaga, também chegando no parquímetro, o parquímetro vai pedir o número da vaga, ele vai apertar os botões conforme está escrito no parquímetro. O botão azul ele inicia a operação, depois vai para o botão verde, vermelho, cada botão tem uma função. Num botão ele vai selecionar a forma de pagamento, no outro botão ele vai selecionar o tempo que ele quer ficar e assim por diante até ele finalizar a operação. Ali ele também vai poder comprar a hora fracionada, então ele vai escolher se ele quer comprar 30 minutos, se ele quer comprar 45, 60 até o limite de 120 minutos, né? O importante é frisar que o parquímetro ele não tem a mesma funcionalidade do aplicativo, ele não é tão efetivo como o aplicativo, porque ele não vai te avisar, por exemplo, que o teu período está acabando, então tu vai ter que ter esse controle, comprei 30 minutos. O meu tempo vai expirar, você vai ter que voltar no parquímetro para comprar mais um período. Então, por isso que a gente sempre tenta direcionar as pessoas para o aplicativo, que de fato é a ferramenta mais completa. Mas também temos a opção do parquímetro, se porventura alguém tiver com dificuldade de tecnologia, de mexer com um aplicativo, mexer com o celular. Também, né? Turista. Também vamos ter nossos monitores na rua. Hoje nós vamos ter em torno aí de 15 a 20 monitores na rua também para orientar o turista, para orientar o cidadão. Não tem aplicativo, não quero baixar, como é que eu faço? O monitor vai direcionar ele até um parquímetro, vai explicar como é que funciona um parquímetro, ou direcionar também para o comércio credenciado, que eu acho que talvez seja a próxima pauta aí do nosso podcast. Ou seja, moleza. É parecido com aquele que a gente tem já nos shoppings, por exemplo, né? Que vai pagar o estacionamento, vai ali, vai escolhendo as opções, molezinha também, né? Tranquilo, molezinha. Muito fácil, como o Glauco frisou. Os monitores estão na rua à disposição, para ajudar, para auxiliar. Fazem a parte de fiscalização também, mas estão aí para ajudar a monitorar e auxiliar todos. Então, a gente já falou do aplicativo, dos parquímetros, e aí agora tem a terceira opção que nós teremos, né? Estão em fase aí de credenciamento, comércios autorizados, credenciados para vender também. Isso, serão aproximadamente até 100 comércios credenciados. Temos previsão contratual de credenciar até 100 comércios espalhados. Então, teremos até 100 estabelecimentos credenciados. A empresa contratada está agora em contato com o comércio para avaliar quem deseja se credenciar. Para o comércio é interessante também, né, essa relação com o cidadão. Já fica a dica para o lojista, né? Exatamente, está aí nos assistindo. Fazer o cidadão entrar no seu estabelecimento, adquirir o seu estacionamento. E então é mais uma forma de atender as pessoas, né? Como nós falamos no início, nós trouxemos um projeto com todas as possibilidades para não ter ninguém que se sinta preterido do processo ou com dificuldade de usar as vagas no momento que precisa. Então, o bom do comércio credenciado é essa relação pessoal,
né? Que o aplicativo não tem, o parquímetro não tem, apesar dos monitores estarem à disposição, é a relação pessoal de conversar, de falar, eu quero isso e receber o que precisa. Então vai ser atendido por alguém daquele estabelecimento que vai efetuar a compra do período que a pessoa deseja ficar em determinada vaga. Lembrando sempre, como informação, a pessoa precisa ter o número da vaga e a placa do seu veículo. Basta sempre ter essas duas informações. E outro ponto do comércio credenciado. O comércio credenciado aceita também o pagamento em dinheiro. Aceitará o pagamento em dinheiro. Então, hoje nós tínhamos somente o papel, somente o dinheiro para resolver o problema. Agora nós temos todas as possibilidades de formas de pagamento, inclusive o dinheiro. Eu não quero usar meu cartão de crédito, eu não tenho Pix, eu não quero cadastrar nada no aplicativo, não gosto, eu quero pagar em dinheiro. No comércio dá para pagar em dinheiro. Então, sem problema nenhum, nós temos inclusive o dinheiro hoje como possibilidade de pagamento. Lembrando que no parquímetro, nosso parquímetro não aceita dinheiro, mas o comércio credenciado aceita dinheiro. Então, essa é outra possibilidade, outra ferramenta. E o que a gente deseja quando tiver boa parte desses estabelecimentos já à disposição das pessoas? Nós tínhamos 4 pontos só de atendimento. Nós tínhamos na Rua 15, na rodoviária e nas 2 intendências, né? Hoje, o comércio vai ser um parceiro das pessoas e do sistema nesse sentido, porque se nós tivermos, digamos, 80, 90, até 100 estabelecimentos, na verdade são 100 pontos de atendimento para as pessoas espalhadas pela cidade, né? E, como eu já falei, para o estabelecimento é interessante porque são pessoas acessando ali, entendendo, conversando, daqui a pouco vê alguma coisa na prateleira, já quer levar, enfim, tal, e fideliza e amplia o seu relacionamento, né? E se a pessoa não tem o aplicativo e receber uma multa, ela paga no comércio aí? Como é que ela faz? Então, o pagamento da TPU, né? A pessoa não se cadastrou, não fez o check-in na vaga, não pagou pelo seu estacionamento e foi fiscalizada e recebeu a TPU. A TPU, primeiro, é a amarelinha virtual, mas ela não tem prazo de validade. A amarelinha tinha 15 dias para pagar. A TPU não tem prazo de validade. Aleluia, né? Irmão. Não, depois a gente vai comemorar aqui no final desse programa. Não tem prazo de validade, pode ser paga quando quiser. Tem alguns poréns, claro, nem tudo ao céu. Tem que pagar, né, gente? Tem que pagar, Tem alguns poréns, mas não tem prazo de validade. Pode ser paga no aplicativo, pode ser paga no parquímetro e pode ser paga no comércio credenciado. Pode ser paga no comércio também. Né? O que acontece? A TPU, inicialmente ela vai ser emitida e colocada no painel do veículo. E essa TPU ela tem um número. Então, com o número da TPU, tu consegue se dirigir até o comércio credenciado ou até o parquímetro e fazer o pagamento. No aplicativo, tu não precisa do número da TPU. Quando tu acessar o aplicativo, dentro do aplicativo tem uma função ali de TPUs, aí tu consegue consultar as TPUs que você, porventura, tiver em aberto para pagamento. Legal. Porque a questão é a seguinte, a gente esquecia dos dias ali, isso, né? Quem exatamente. nunca passou por isso, Exatamente. Hein? Quando viu, já passou do prazo. Quando viu ali, já passaram os 15 dias, lá vem a multa. Exatamente. Agora, continuando essa questão TPU, é importante que as pessoas saibam que tenho condição de pagar do aplicativo, do parquímetro ou no comércio credenciado, muito fácil. Por isso, a vantagem desses bastante pontos de comércio credenciado, porque a pessoa não vai precisar ir lá na rodoviária resolver, né? Ali próximo de onde o carro estava estacionado já vai resolver. Mas vamos lá para os poréns. Não tem prazo de validade, porém ela precisa ser paga. Ela custa R$15. Então é muito mais negócio, muito mais inteligente pagar a hora antecipada do que deixar de fazer e depois ter que pagar os R$15. Sim. Nós tínhamos um benefício no bloquinho, no papel, de ganhar o bloquinho, quando pagava amarelinha, ganhar o bloquinho. Sim. Hoje não ganha nada de volta. É simplesmente o pagamento da TPU. Não tem benefício de ganhar créditos ou ganhar o bloquinho ou ganhar qualquer coisa de volta. Por isso que não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena resolver a situação antes. Agora, qual é o benefício da TPU? Se não tivesse a TPU, a partir do momento que a pessoa não pagou o seu estacionamento, não se cadastrou, não deixou tudo o check-in ok, já passaria a fiscalização e sairia uma infração de trânsito, né, por não estar regular no estacionamento. A TPU serve para que não seja gerada imediatamente essa infração de trânsito. A pessoa recebeu uma TPU, está ali, não preciso pagar agora, vou pagar outro dia, outra hora, outro mês, enfim.
a pessoa pode repetir a situação, não colocar o crédito ali no estacionamento e vai receber uma segunda TPU. Também não tem problema, vai receber uma segunda TPU, não tem prazo de pagamento, pode deixar 1 mês ali sem problema nenhum. Porém, aí é o limite, não pode ter uma terceira. Se acontecer pela terceira vez, aí já parte direto para notificação. Até porque daí a pessoa é desaforada, né? É folgada, Então, aí uma terceira vez acumulando, aí é uma irregularidade constatada, infração de trânsito imediatamente. Ah, mas eu recebi 2 e depois de um tempo, paguei essas 2. Eu estou com 0 de novo. Então, posso acumular mais 2. Mas, como eu falei, não é vantagem porque é mais caro. É mais fácil resolver ali no período que vai ficar. Até porque a gente tem a hora fracionada agora. Eu não preciso comprar 1 hora ou comprar 2 horas. Eu posso comprar meia hora e ampliar o tempo se houver necessidade. Senão, eu só vou pagar por um período reduzido. Até porque agora está fácil resolver, né? Fácil. Secretário, e Glauco, antes da gente ir para as perguntas da comunidade, eu quero fazer agora uma pergunta até de cunho pessoal. O que eu faço com isto aqui, né? Muita gente, assim como eu, ainda tem o bloquinho no papel, né? Então, a gente consegue converter isso em créditos agora para o aplicativo, enfim, para o novo sistema? Como é que vai funcionar então? Já está funcionando, tá? Desde o dia 8 de agosto, quem tem cartão de estacionamento pode se dirigir até o posto da rodoviária do CETERB ou até o posto do Comercial Borba para fazer a troca desse cartão de estacionamento por créditos no novo sistema. Como é que vai funcionar? A pessoa que chegar lá, ela vai receber um Smart Card com crédito e esse Smart Card ele é de uso exclusivo no parquímetro. Então, assim, tu vai chegar lá com o cartão. Teu cartão tem... Que chique, né? Smart Card. Vamos ver quantas folhinhas tem. Eu tô com medo aqui, secretário. Isso aí não é pra gente revelar, não. Para cada folha que você... não, eu paguei, ó. Tá pago. Pode mostrar, então. Mas, tem 1, 2, 3, já 4... meu Smart Card 5. bombando. Tem 5 folhinhas que ainda não foram usadas. Então... vai receber R$7,50, se eu tiver certo na minha conta, em crédito para o novo sistema. Já vou começar bem Smart ali, Card. Enfim. Então, só precisa se direcionar a um desses 2 postos. Paguei, ó. Eu tava com medo do secretário ver aqui alguma ilegalidade, tá tudo certo. Então, é só ir até o Borba ou até a rodoviária para trocar esse cartão de estacionamento por um Smart Card com crédito para ser utilizado no novo sistema. Aí, esse Smart Card, ele é exclusivo no parquímetro. Só consegue utilizar ele no parquímetro. E aí... se tu tiver 10 bloquinhos, 11 bloquinhos, não tem problema. Vai ser contado a quantidade de folhas que cada bloquinho tem, multiplicado por 1,50 e esse é o valor que tu vai receber em crédito para usar no novo sistema. Vou lá ainda hoje, pegar meu Smart Card. Ninguém vai ter prejuízo, ninguém pode dizer que eu paguei e não vou receber meu valor. Não, muito pelo contrário. A intenção é fazer essa transição para que todos entendam o novo momento e possam restituir os seus valores. Mas eu queria receber em dinheiro. Não, poder público, o município, eu não tenho como sacar dinheiro e entregar para alguém. Não tem como. Então, a forma nós estamos transferindo 1,50 de cada folhinha aqui desse bloquinho em papel para um cartão. Então, cada folhinha... eu tenho uma folhinha. Então, tu vai receber um cartão com 1,50 e vai poder usar no estacionamento esse 1,50. É importante destacar só que o prazo é até dia 8 de setembro. Então, as pessoas vão ter até dia 8 de setembro para fazer essa troca. Tem isso. Não, já vou lá hoje. Vamos, então, fazer um bate-bola aí com as perguntas que a gente viu que a comunidade, né, está comentando aí nas redes sociais e mandando também perguntas aí pra gente. Então, chegando a pergunta aqui... e olha como eles mandaram. Algumas coisas realmente a gente fica na dúvida, porque a partir do momento que a gente começa a utilizar o sistema, é que vão aparecendo essas dúvidas, né? Então, realmente é fase de adaptação. Olha só, a pergunta que colocaram nas redes sociais. Quando eu coloco o tempo de 1 hora de estacionamento para garantir que não serei multado e volto em 30 minutos... não tem onde parar o cronômetro, fico pagando por algo que não vou usar. Deveria ter a opção, na verdade não é pergunta, é o desabafo isso aqui, né? Deveria ter a opção de encerrar o tempo e devolver o dinheiro não usado. Não tem essa possibilidade, né? Então o negócio, pelo que eu senti aqui, é a gente botar meia hora e depois ir atualizando, isso? Exato, não há necessidade dessa devolução, não há essa possibilidade de devolução, pelo simples raciocínio de que eu não preciso colocar 1 hora se eu não vou ficar 1 hora, né? O sistema nos dá a condição de colocar primeiro 30 minutos
e depois de 15 em 15 até o tempo necessário. Então eu não preciso colocar 1 hora ou não preciso colocar 2 horas. Não haverá o ressarcimento se ficou menos. Mas eu posso colocar menos tempo, meia hora, e me atrasei, eu não fiquei pronto, enfim, eu vou ali no aplicativo e estendo mais 15 minutos ou mais meia hora, enfim, não preciso colocar mais. Posso começar de baixo para cima. Então não vai ter risco de eu gastar desnecessariamente, né? É isso aí. Vamos à próxima pergunta, então. Nova Área Azul, tirando as vagas de moto da Antônio da Veiga inteira e transversais. Outro desabafo aqui, colocaram, hein? Belo planejamento e tal. Muitos usam motoboys para entrega. Faz o que agora? E quem quer sair de moto não pode parar na rua em que pretende comer ou algo do tipo. Sem falar que nem segurança para isso tem. Enfim, ele fez um desabafo ali com relação ao Rua Antônio da Veiga e preocupado com relação às vagas para motos. Teve alguma mudança com relação a isso? Bom, vamos lá. Nós tínhamos 1.500 vagas disponíveis no sistema de Área Azul. O sistema foi ampliado justamente porque a cidade cresceu ao longo do tempo. Então, novas áreas comerciais e de serviços apareceram. Nós precisamos evoluir enquanto cidade. Serão mais de 2.500 vagas a partir de agora e a Secretaria de Planejamento Urbano fez todo o estudo dessas vagas existentes e das vagas novas. A Área Azul não é só para veículos, carros. A Área Azul é para moto também. Então, estão espalhadas dentro do sistema vagas para carros e vagas para motos, né? Nós temos na região, sim, ali da Vila Nova, do Vitor Conder, diversos estacionamentos para carros e para motos. Claro que precisa ser organizado e precisa ser planejado. Às vezes não está no ponto que a gente quer, mas um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então existe esse entendimento. Quanto à parada para ir em algum lugar, comer ou fazer qualquer tipo de atividade, há possibilidade sim, para carros onde há vaga de carros e para moto onde há vaga de motos. A gente, quando vive em sociedade, a gente tem que entender que o planejamento tem que ser para a coletividade. Para todo mundo. A individualidade precisa se adaptar à coletividade. Então é dessa forma que o planejamento trabalha. A cidade cresce. Hoje a gente precisa circular de uma forma no trânsito, enfim, que no passado não era necessário. A gente podia entrar aqui e ali, hoje às vezes tem que dar uma volta maior em determinado ponto. Pelo crescimento da cidade, a gente quer que a cidade cresça, a gente precisa se desenvolver com ela. Então esse é um ponto. Vagas para as motos são para as motos e vagas para carros são para carros. A Área Azul para veículo tem um determinado, para carro tem um valor e para moto é de 50% do valor. Mas a pessoa sim pode parar sua moto, pagar seu estacionamento rotativo e ficar aquele período de tempo ali. E o que a gente sempre frisa? A questão é rotatividade mesmo, é fazer com que todos tenham condição de utilizar aqueles espaços. Tanto que se a gente for analisar a questão valor de hora, nós temos uma ampliação gradativa do valor da hora até nós chegarmos no valor de 2 horas. E o valor da segunda hora, ele é maior que o da primeira hora. O da primeira hora é de R$ 3,25 e o da segunda hora ele é de R$ 4,25. E por que isso? Para que a gente incentive de fato a rotatividade. Se nós tivermos um veículo que ficar numa vaga 2 horas, esse veículo pagará R$ 7,50. Se nós tivermos 4 veículos que utilizarem a vaga por meia hora, o pagamento será de R$ 1,50 cada um, ou seja, será de R$ 6,00. A arrecadação será menor se 4 veículos utilizarem a vaga por meia hora cada um, somando 2 horas. E por que isso? Justamente porque a gente vai dar condição daquele espaço ser utilizado por 4. Então isso mostra que a finalidade de fato não é arrecadatória, é de fazer com que as pessoas dar oportunidade a todos, né? Dar oportunidade a todos e usem o menor tempo necessário possível, né? Então essa é uma situação. Com relação à questão de entrega que foi colocado, de prestador de serviço, enfim, infelizmente, como eu disse, quando a gente trabalha o coletivo, a gente tem que pensar em todos, tem que pensar globalmente. As situações individuais de cada um, é claro que nós precisamos estar atentos nessa gestão, mas a gente não consegue tratar individualmente, a gente precisa fazer o que é melhor para a grande maioria e nem sempre uma ação ela é boa para todos, mas aí a gente tem que saber se adaptar. Eu sempre dou um exemplo de passado em Blumenau, né, Glauco? A gente usa muito essa informação para que as pessoas percebam. Blumenau, há muitos anos atrás, não tinha corredores de ônibus.
Imaginem como seria o transporte coletivo hoje sem os corredores de ônibus. Como atrasariam o transporte, seria uma loucura. Mas quando foram feitos os corredores de ônibus, muitos locais onde existiam estacionamentos públicos, espaços públicos próximos de comércio, foram retirados para que passasse o corredor de ônibus. Muita gente à época ficou desesperada, meu Deus, eu vou ter problemas aqui porque vou perder minhas 4 vagas que tinham na frente do meu comércio. Mas aquelas vagas não são privativas, elas são públicas e poderiam ser usadas por quem ia naquele estabelecimento ou por quem iria em qualquer outro, né? O que aconteceu? As pessoas se adaptaram, evoluíram e tal, e hoje estão com estacionamentos de outra forma, adquiriram outros espaços. É claro que não é a realidade, cada um tem a sua realidade econômica e financeira, mas essa é a situação de evolução de cidade. Então a gente precisa evoluir, achar outros espaços, se organizar dentro de uma melhoria que vai ser um bem comum para todos. É que a gente sempre fica meio tenso, né, quando tem alguma mudança. Mas é importante, é para se modernizar, é pensando na cidade toda, no coletivo, enfim, né, são medidas necessárias para o crescimento da cidade. Chegando aqui, mais perguntas para a gente. Trabalho com entregas de carro pelo centro. Fico de 2 a 3 minutos em cada entrega. Justamente isso que nós estávamos falando. Existe alguma tolerância de tempo nesses casos? É mais uma situação que a gente não consegue trabalhar a individualidade, né? Para as vagas de área azul, não. A partir do momento que entrou na vaga, é necessário o check-in para cadastro e entendimento do sistema que ali, na vaga de estacionamento rotativo, está sendo contabilizado. Os sensores eles servem para isso, para identificar a entrada e a saída do veículo na vaga. Então, para paradas rápidas, para necessidades que divergentes daquela funcionalidade da área azul, outra ação vai ter que ser tomada, outro ponto vai ter que ser de parada, porque vamos imaginar, a necessidade das regiões comerciais de terem espaços públicos para que as pessoas circulem, seus clientes circulem e tudo mais. Mas a necessidade nessas regiões, todos precisam receber de seus fornecedores, enfim, e tal, para que as coisas se movimentem. Nós não temos condição de, por exemplo, ter uma vaga de carga e descarga para cada estabelecimento, porque senão a gente não tem mais as vagas para uso das pessoas. Então, nem se fosse um minutinho, não dá para... Se sugere que carga e descarga, recebimento de materiais, enfim, seja feito antes das 8 da manhã e posterior às 19 horas, porque aí não existe a área azul. Mas é claro que o mundo não é um conto de fadas e não é perfeito dessa forma. As coisas têm que acontecer ao longo do dia. Mas aí eu volto a dizer, a pessoa precisa, né, se adaptar a essas mudanças. O sistema identifica do momento de entrada do veículo na vaga e a partir daí a pessoa está passível da cobrança do estacionamento rotativo. Se não fizer o seu check-in, será fiscalizada e notificada. A pessoa pode assumir o risco de ficar ali 1 ou 2 minutos, pode até assumir, mas não se garante que o veículo fiscalizador não está vindo logo atrás e já vai identificá-lo, né? Então, o sistema hoje ele não prevê essa condição. A vaga de área azul é vaga de área azul nesses horários das 8 às 19 horas durante a semana e das 8 às 12 aos sábados, né? Então precisa ser utilizado algum outro espaço onde não há o estacionamento rotativo, né? Porque o nosso sistema ele já era dessa forma. Porém, a gente tinha uma equipe pequena de fiscalização e muitas vezes as pessoas acabavam usando as vagas sem o devido pagamento e a devida regularização e acabavam deixando o carro por muito tempo. Isso prejudicava justamente aquelas pessoas que estão circulando, que precisam daquele espaço por 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Né? Inclusive o comércio, né? Então nós temos sim, como eu falei, questões individuais que alguma situação pode atrapalhar um pouquinho, mas com certeza para a coletividade vai melhorar bastante. Vamos para a próxima pergunta, então.
Nessa brincadeira, daqui a pouco a cidade toda está com placa de área azul. A gente pegou vários desabafos, viu, para comentar aqui hoje. Na minha opinião, eu não vejo a necessidade de implantar área azul por toda a cidade como estou vendo. Para mim é só arrecadação de dinheiro. É tudo que a gente tem falado até agora, né? A importância de pensar na coletividade e não só do acesso aos motoristas, motociclistas, mas também ao comércio, porque muita gente não consegue ir lá comprar no comércio porque não tem onde estacionar. As vagas que se iniciaram agora dia 8 de agosto, são praticamente as vagas já existentes, em torno de 1.500 vagas para veículos e 300 vagas de moto. Nós temos previsão contratual, provavelmente para o mês de outubro, está implantando mais 1.000 vagas, né? Onde serão essas 1.000 vagas? Rua Joinville, Rua Teodoro Rothbro, então são ruas onde tem bastante comércio. E é um apelo sempre muito forte dos próprios comerciantes que se colocasse estacionamento rotativo nessas vias. Então, isso junto com a Secretaria de Planejamento, que é quem decide onde é que vão ser colocadas essas vagas, o que ela leva como critério? Critério, rotatividade para o comércio. Então, são ruas que possuem bastante comércios e que os próprios comerciantes já vêm há tempos e tempos e tempos pedindo área azul nesses locais. Um exemplo claro é a própria Vila Germânica, né? Que já chegou a tentar colocar estacionamento rotativo lá, mas pela falta de efetivo, a gente não tinha mais braço para fiscalizar mais vagas, não se estava ampliando esse número de vagas. Então, com essa possibilidade de uma empresa contratada, de uma prestação de serviço, a gente consegue ampliar essas vagas, vai ter efetivo para chegar nessas ruas e por isso dessa ampliação. Talvez para o usuário é ruim, entendo. É ruim eu ter que pagar estacionamento para ficar na Vila Germânica ou para estacionar na Rua Joinville. Agora, é um apelo muito forte do comércio e o estacionamento rotativo, ele vem com esse conceito da rotatividade para fomentar o comércio, para eu poder estacionar e almoçar na Vila Germânica, daqui a pouco sair e outro usuário também vir estacionar lá e poder ir no Parque Ramiro. Senão, o que acontece? O pessoal estaciona lá de manhã e só tira o carro à noite quando acaba o seu expediente. É complicado. Então, não é na cidade toda. São nas áreas de maior fluxo de pessoas e de veículos e áreas comerciais e de serviços. As regiões mais centrais, né? O restante da cidade permanece da forma como está. Mas nesses pontos onde precisa haver a rotatividade para que a região se viabilize, se desenvolva, aí sim a área azul. Eu acho bacana porque a gente está dando voz e vez para a comunidade, podendo esclarecer, né, item por item, que muitas vezes as pessoas nem fazem ideia, né, de tudo que é planejado, de tudo que tem por trás. Vamos ver aí a próxima pergunta. Como faz os idosos com dificuldade à tecnologia? O sistema, a gente já falou, né, funciona aí de 3 formas, ou é no comércio e tudo mais, mas ele funciona offline também, se tiver problema? Glauco, o parquímetro ele funciona de forma offline, se não tiver sinal de internet no parquímetro, mesmo assim o cidadão ele vai conseguir utilizar o próprio smart card, se ele tiver um smart card, ou fazer todo esse procedimento para regularizar a sua vaga no parquímetro. Não precisa de internet, então o idoso ou qualquer outra pessoa com deficiência para mexer com tecnologia, ele pode se dirigir até o parquímetro, que também é uma forma que talvez ele vai ter um pouco de dificuldade, mas teremos a partir de semana que vem os comércios credenciados, onde daí sim ele vai conversar com uma pessoa, a pessoa vai fazer todo o procedimento para ele, e aí ele pode pagar em cartão de crédito, débito, Pix, dinheiro, como ele quiser. Tem todas as opções, né? E pelo que eu conheço, os idosos estão melhores do que a gente. Eu fui na Profamília esses dias, tinha uma senhora de 94 anos me ensinando a mexer no Kawaii, acho que era. Então, estão melhor que a gente, tá? Eles que vão ensinar a gente. Eles que vão ensinar a gente a mexer nisso daí. Como a gente vem falando, né? O projeto de Blumenau é um dos melhores do país, do Brasil. Nós buscamos conhecimento em Madrid, na Espanha, enfim, como eu disse, não é inventar a roda, é trazer e juntar tudo num projeto do que já existe. Né? Nós temos, então, aplicativo, parquímetro, rede de comércio credenciada. Todas as ferramentas existentes nós trouxemos para cá. Formas de pagamento, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto, dinheiro. Todas as formas de pagamento existentes nós trouxemos para cá. Então, está à disposição para qualquer pessoa que queira utilizar sem medo, sem problema, porque uma dessas possibilidades são as possibilidades que existem em todo lugar. Então, uma dessas possibilidades a pessoa vai se identificar e vai fazer daquele jeito que preferir. Uma outra possibilidade que a gente já recebeu relatos de outras cidades que têm um estacionamento rotativo parecido com o nosso, é que às vezes o filho ou o neto faz o check-in para o vozinho. Então, tem dificuldade de fazer o check-in.
liga para alguma pessoa, estou estacionado aqui na rua tal, vaga número tal. Essa pessoa vai entrar no aplicativo, vai cadastrar a placa, vai fazer o check-in para outra pessoa. Então, assim, não necessariamente tem que ser você a fazer o check-in. Você pode telefonar para uma segunda pessoa e pedir um auxílio para essa pessoa fazer o check-in para você. A então, criança já vem com isso, né? A criança já nasce sabendo. Né? Então, tem mais essa possibilidade. Não tenho celular, esqueci em casa, o que eu vou fazer? Tem uma segunda pessoa pode fazer esse check-in também para você se tiver as informações que precisa. Exatamente. Só ter a informação correta da placa do veículo que está ali naquela vaga e o número daquela vaga. Tudo resolvido. Toca a ficha. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Chegando para a gente, e se não pagar a TPU, que é a taxa pós-uso? Agora eu já peguei. E aí? Então, foi como a gente já meio que explicou aqui, né? Cada placa, cada veículo pode ter no máximo 2 TPU em aberto. A partir do momento que eu tenho 2 TPU em aberto, estacionei uma terceira vez de forma irregular, aí eu estou sujeito a levar um auto de infração de trânsito. E o veículo removido para o pátio. Então, posso ter até 2 TPU em aberto. Havendo uma terceira vez estacionado de forma regular, aí é auto de infração de trânsito. Se não me engano, é multa grave, R$ 195,00 e o veículo removido para o pátio. A TPU ela não tem prazo de validade. Mas se eu levar uma multa, essas 2 TPU elas também não zeram. Eu estacionei uma terceira vez, levei um auto de infração de trânsito, eu continuo com 2 TPU em aberto. A TPU ela só é baixada quando ela é paga. Antigamente, a amarelinha que virava em multa, a amarelinha era cancelada e ela se transformava em multa. Então, a TPU, automaticamente, ela não se transforma em multa, ela não tem um prazo de validade, mas eu não posso ter 2 TPU em aberto e estacionar de forma irregular por uma terceira vez. O que é importante frisar também é que, em nenhuma hipótese, o veículo pode ficar mais do que 2 horas na mesma vaga. Comprei 2 horas, passou as 2 horas, meu veículo continua na vaga, eu não vou levar uma TPU. Aí é uma infração de trânsito, pena... multa grave, R$ 195,00 e veículo removido para o pátio. Então, essas pessoas têm... não vai estar o carro lá. O carro pode não estar mais lá. Então, isso é importante frisar, porque tem gente achando, fiquei mais de 2 horas na mesma vaga, cheguei lá, meu carro não estava lá. Não era para eu levar uma TPU? Não. Sob hipótese alguma, tu pode ficar mais que 2 horas na mesma vaga. Inclusive o seguinte, fiquei meia hora, comprei meia hora, fiquei meia hora, mas eu fiquei mais tempo, levei uma TPU. Essa TPU não te dá direito a ficar mais 2 horas porque tu já comprou 30 minutos. Dá direito a tu ficar mais 1h30 na vaga. Passou essa 1h30, fechou o período de 2 horas com a TPU mais a meia hora que tu tinha comprado, auto de infração de trânsito. Então, isso é importante frisar para as pessoas que não se pode ficar mais que 2 horas na mesma vaga sob hipótese alguma. Nossa, quanta coisa, né? Para a gente esclarecer. Olha só, um tema só, né? A gente já passando ali do tempo. Vamos ver a próxima pergunta. Como vamos fazer para levar e buscar as crianças na escola? Gente, isso daí o pessoal comentou muito, né? E aqui a pessoa cita, no Sesc Ponta Aguda não tem onde parar. Toda a região virou área azul. Todas essas questões pontuais estão sendo direcionadas e encaminhadas à Secretaria de Planejamento, que está analisando e apresentará as respostas, né? Eu sempre disse aqui e reitero, nós analisamos a questão macro de forma coletiva e cada estabelecimento precisa também se organizar para atender da melhor forma seus clientes. É claro que tudo é passível de reanálise, avaliação e posterior apresentação das informações, mas como pessoas levam seus filhos de carro, outros levam de moto, outros levam com transporte coletivo, outros levam a pé. Então, a individualidade é sempre de acordo com a organização de cada família, de cada pessoa, né? É claro que tudo que for possível facilitar o dia a dia das pessoas, cabe a nós desenvolvermos. Mas se nós formos pensar todas as questões individuais para beneficiar um ou outro, a gente acaba atrapalhando de modo geral a todos e não resolvendo o problema de mobilidade e de organização da cidade, né? Então, em resumo, todas essas situações estão sendo analisadas pela Secretaria de Planejamento, que posteriormente direcionará um parecer e tomará uma decisão, mas, né, a gente entende, e na verdade é o entendimento de sociedade e é o que prevê a gestão pública, de que cada organização seja de fato efetivada da melhor forma para que atenda bem o seu cliente, o seu paciente, o seu funcionário, né? A área azul não está dando um espaço público ao comércio.
ela está socializando um espaço público para que todos possam utilizar. E não é porque determinado espaço está na frente do seu estabelecimento que você tem direito àquele espaço. Esse espaço não é seu, esse espaço não é do seu cliente, esse espaço é da sociedade, né? Então é nesse raciocínio que a gente precisa entender o que é o estacionamento rotativo na cidade. Vou encaminhar isso aí para um comerciante lá do Tribés. Ele está precisando escutar. É importante a gente esclarecer que eu não passei essas perguntas para eles antes, né? E essas perguntas estão vindo da comunidade e a gente realmente aqui está dando voz e vez e esclarecendo. Não, e é importante porque muitas vezes, naturalmente, pode acontecer de tomarmos uma decisão e não ter enxergado uma questão específica e ninguém tem conhecimento de tudo e a gente individualmente sabe dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Por isso que se planeja muito, mas tudo que for acontecendo e nós tivermos alguma situação que foi equivocada, nós precisamos rever e isso é plenamente natural. Essa discussão é muito importante. Isso dá condição de nós evoluirmos, né? Verdade. Assim que realmente a gente vai evoluindo. Vamos à próxima pergunta, então. Tem mais perguntas? Tem. Já pensaram numa solução para os motoboys e entregadores, principalmente quem faz pelo iFood? Todos os dias tem vários clientes no centro, vamos ter que pagar para trabalhar. Deveria ter uma tolerância de 15 minutos para os motoboys e entregadores, sendo que na maioria das vezes não leva nem 5 minutos. Né? Mais uma demanda chegando aí da nossa comunidade. É uma situação parecida com o que já foi tratado e o que eu sempre digo é o seguinte, Hoje a situação está clara que não há tolerância nos espaços de área azul, essas situações precisam ser definidas de outra forma, outros espaços onde não há área azul precisam ser utilizados, mas em resumo, o sistema hoje ele é inovador, ele é novo, ele está começando em cima de um projeto que foi desenvolvido, mas não significa que daqui 6 meses, 1 ano, 10 anos, estará da mesma forma como foi desenvolvido hoje. Nem pode estar da mesma forma daqui 10 anos, senão daqui a pouco nós estaremos falando do mesmo assunto como nós tínhamos do papelzinho e coisa e tal, porque a tecnologia se desenvolve muito rápido e a gente precisa estar correndo sempre atrás. Então, o sistema ele não é estático, ele não está fechado e não significa que não terá evolução. Para o futuro haverá evolução. E todas essas questões vão ser analisadas e se houver possibilidade de nós melhorarmos, nós vamos melhorar, né? Porém, hoje a formatação é essa e nós precisamos nos organizarmos da mesma forma como eu dei exemplo no passado dos corredores de ônibus, enfim, e tal, essas mudanças acontecem e quando aparece ou surge alguma dificuldade, um obstáculo na nossa vida em algum momento, a gente supera, a gente se desenvolve, a gente cria, a gente evolui. Então, é um momento também de nós, em conjunto, sociedade, governo, SMTT, o projeto de Área Azul, se desenvolver em conjunto com a cidade para, de fato, melhorar para todos. A individualidade, eu volto a frisar, é difícil de gerir numa gestão municipal, pública, porque cada um tem a sua necessidade individual. Então, a gente não consegue trabalhar a necessidade individual. Mas, claro que tudo que for possível corrigir, melhorar, avançar, nós vamos estudar e vamos trabalhar em conjunto com as demais secretarias, com a Câmara de Vereadores, com a sociedade, com as classes empreendedoras, enfim, para que a gente possa ter sempre o melhor para todos. Secretária, a gente já extrapolou o nosso tempo, né? Parece um bate-papo, assim, de boteco aqui, a gente, assim, né, respondendo tudo. E tinham várias outras perguntas que a gente não vai conseguir responder, inclusive por vídeo. Mas, para finalizar, tem uma questão que muita gente comentou nas redes, eu queria tirar dúvida com vocês, com relação à delimitação das vagas. Por exemplo, se o carro é maior, uma caminhonete, por exemplo, vai dar naquele espaço? As vagas, elas têm meio com tamanho padrão de 4 a 5 metros, né? Então, assim, normalmente as vagas que são menores de 4 metros são porque não tem mais nenhuma vaga atrás, tem uma área de manobra.
Então, assim, as vagas no meio normalmente são maiores, que para dar para um carro grande ou para um carro pequeno conseguir manobrar de forma tranquila. E as vagas que são apertadas, que até já gerou algumas polêmicas nas redes sociais aí, são porque tem algum espaço de manobra ou na frente ou atrás, porque atrás não tem vaga, enfim, tem um espaço maior para manobra, por isso que são vagas menores. Então, a princípio, é para todas as vagas caberem sim, tanto um carro pequeno como um carro grande. E claro que, como a gente sabe, pode haver problema em alguma vaga específica, a gente também está reavaliando isso. Mas, a princípio, todas as vagas podem caber sim um carro pequeno ou um carro grande. As vagas elas são sinalizadas hoje dentro de um padrão nacional, um padrão de engenharia de tráfego em função dos nossos veículos e das nossas vias, das nossas cidades. Não foi uma medida inventada aqui em Blumenau. Então segue um padrão nacional, tem essas peculiaridades que o Glauco colocou. E todas elas estão sinalizadas, pintadas agora individualmente. Nós não tínhamos isso antes, então nós temos essa pintura agora. Isso dá uma percepção diferente do que nós já tínhamos. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele ainda me falou: não, mas em tal lugar onde eu estaciono, agora foram pintadas as vagas e o espaço diminuiu. Eu falei: não, mas nesse lugar que tu estaciona não tem uma baia? Sim, tem, mas agora a vaga diminuiu. Mas o espaço continua o mesmo, né? Quantas vagas tinham antes? Tinham 4. E quantas tem agora? Tem 4, né? Não, mas diminuiu. Falei, não, mas a percepção mudou, né? E ainda bem, tá? Porque algumas pessoas não tinham uma noção, né? Às vezes a gente poderia colocar 4 carros, né? E só tinham 3. Só tinham 3. Né? Então, tem essa questão também, que a gente não tinha vaga individualizada, então acabava se estacionando do jeito que queria. Isso é mais uma forma de organizar. Agora, tem situações, volto a dizer, individuais e pontuais. Né? Eu tenho uma caminhonete, eu tenho uma Dodge Ram e a minha caminhonete não cabe na vaga. Não vai caber, né? É difícil, inclusive, andar no centro de uma cidade com a caminhonete, né? Claro, eu estou aqui brincando, exagerando, mas eu tenho uma L200, eu tenho uma Hilux. Às vezes, o estacionamento privado é a solução, né? Aqui, eu sempre digo, a área azul e estacionamento privado são coisas totalmente diferentes. Estacionamento privado tem a sua funcionalidade, a área azul tem a sua, que não é permanência na vaga, é rotatividade. E quantas vezes também nós estamos procurando vaga em algum lugar, estamos olhando, lá tem uma vaga, mas aqui meu carro não cabe, então vai procurar outra vaga. A vida continua a mesma, né? De fato, a gente tem uma percepção agora da vaga individualizada. Carros menores têm mais facilidade, carros maiores têm menos facilidade. Às vezes depende da condição que a pessoa tem ali. Ou uns estacionam melhor de um lado, outros estacionam melhor do outro lado da rua. Isso também. Depende daquela pecinha, às vezes, ali que tá no volante. Brincadeiras à parte. Sim. Mas o grande ponto positivo que a gente pode dizer hoje é o seguinte. Com certeza, nesses miolos centrais, onde não existiam vagas, porque os veículos ficavam estacionados o dia todo, regiões como Vila Germânia não existiam vagas, hoje, com certeza, sempre terá uma vaga aqui ou ali disponível, porque o sistema fará com que essa rotatividade aconteça. Então, esse é o grande foco do negócio. Com certeza. Secretário Glauco, eu quero agradecer muito pela entrevista, pela humildade de vocês também, da gente responder todas as perguntas, de não saberem antes o tema. Eu estava brincando antes aqui com o secretário, falei que quando a gente assume 2 gestões da prefeitura, que é o trânsito e a saúde, realmente tem que ter ali um psicológico, né? Porque a comunidade vem em cima com qualquer mudança ou se tem um problema e tudo mais. Então, realmente tem que ser forte, tem que ser guerreiro. E a gente veio aqui para realmente dar vez e voz para a comunidade e respondendo às pessoas, ir esclarecendo os temas. E eu espero que hoje a gente tenha conseguido sanar aí todas as dúvidas com relação à área azul. E se você tem outras sugestões aí de temas ou tem perguntas, mande para a gente, participe aqui desse podcast, que com certeza a gente vai ouvir você também. Tá certo? Então, até a próxima edição. Tudo de bom para você.